Como já disse e como foi anunciado também, hoje estamos a celebrar o Natal em igreja, em família, aqui. E normalmente nós olhamos para a cena do presépio e vemos um cenário idílico, um cenário ideal, um cenário bonito. Vemos uma manjedoura, vemos uns animais, vemos uma mãe e um pai felizes, vemos uma noite estrelada, vemos anjos a celebrarem. No entanto, essa alegria que é manifesta, que é proclamada pelos anjos que celebram o nascimento de Jesus, vai muito além do que à primeira vista pode parecer. Todo aquele cenário vai muito além do que aquilo que à primeira vista nos pode parecer. Essa alegria tem uma história por trás. E ela é uma alegria muito especial porque ela tem uma história difícil por trás. O presépio tranquilo e idílico brota no meio de dores de parto de milhares de anos. No meio de dores de parto de milhares de anos, Maria dá à luz. Então o presépio acontece no meio de uma guerra que é cósmica. Ao longo de milhares de anos, acontece ininterruptamente. Uma guerra que não dá tréguas. Agora, essa guerra não termina com o presépio. Mas a história vira a sua maior página quando o bebé que vem desse presépio sobe à cruz do madeiro e a partir da cruz esmaga a cabeça de Satanás. Mas a guerra continua. Então nós vamos olhar para um livro que habitualmente não se abre no Natal. O livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse. Vamos interromper 1 Timóteo. O assunto não cabia bem com o dia de hoje. Alguns sabem qual era. Quem está atento e sabe o que vem nas passagens seguintes sabe que o assunto não cabia para hoje. Assunto difícil também. O de hoje também não é muito fácil. Então vamos dar um pulo até Apocalipse. E quando eu comecei a preparar este texto de Apocalipse, eu fiquei com vontade e com gostinho para depois irmos para Apocalipse quando acabarmos Timóteo. Mas vamos ver, Deus é que manda. Mesmo aqui para a escolha da passagem para o Natal, foi isto que veio, foi isto que eu acredito que Deus trouxe, num momento que eu acho que é crucial na nossa história. Então, o livro de Apocalipse é um livro profético, tá? Acho que todos sabemos disso. Aqui, o livro de Apocalipse é um livro escatológico que fala do fim dos tempos. Agora, o que é que a Bíblia diz em relação ao fim dos tempos? Quando é que começou o fim dos tempos? Começou com a morte e a ressurreição de Jesus e a descida generalizada do Espírito Santo para a Igreja proclamar o Evangelho. Desde aí vivemos o fim dos tempos. Então, o Apocalipse é um livro profético, o que faz com que a abordagem de interpretação em relação ao Apocalipse tenha que ser diferente da abordagem de interpretação face a outros livros da Bíblia. É diferente interpretar uma narrativa, como Mateus ou como Atos, ou como Números, por exemplo, do que interpretar um livro profético e escatológico. É diferente também interpretar um livro poético. Então, é preciso ter isto em consideração. Nós não devemos interpretar o livro de Apocalipse ou as porções escatológicas do livro de Daniel de forma literal, porque estes livros são carregados de uma linguagem simbólica. Estão cheias de símbolos, ok? E se nós formos interpretar o livro de Apocalipse, algumas passagens de Daniel, de Ezequiel e outros lugares onde encontramos linguagem profética e escatológica, nós vamos acabar por chegar a conclusões absolutamente absurdas e recambulescas. Ok? Absurdas e rocambolescas, em que o autor não tinha intenção de dizer nada daquilo. E às vezes é o que mais se ouve a partir de Apocalipse, a partir de Ezequiel, a partir de Daniel, chegarem-se a conclusões assim totalmente disparatadas, viagens na maionese. Porquê? Por causa desta regra simples de hermenêutica, de interpretação bíblica. Então, os símbolos a partir dos quais nós devemos interpretar o livro do Apocalipse, os símbolos são ideias, são conceitos que estão sintetizados e que apontam para uma outra realidade. Okay? O símbolo é algo que não tem um fim em si mesmo, mas ele consegue sintetizar, ele consegue, por meio daquela simbologia, por meio daquela imagem que é colocada diante de nós, nos apresentar uma série de coisas, uma série de verdades. Então, quando, por exemplo, falar do dragão aqui, que nós vamos ver, ele
o símbolo do dragão sintetiza várias coisas. Então não é um dragão literal, com 7 cabeças literais, com 10 chifres literais, com coroas literais. Ok? Tudo isto tem um significado por trás. Tá bom? Então, para isso, é importante estar-se familiarizado com a simbólica do contexto do autor, do contexto da época. E, no caso, o autor de Apocalipse é João, um dos 12 apóstolos de Jesus. Então, nós vamos para Apocalipse, vamos para o capítulo 12. Para o capítulo 12 de Apocalipse. Um livro temido pelos pregadores, pelos sérios. Os outros gostam de se aventurar à vontade. Um livro difícil, temido. O livro que Calvino não comentou. Talvez não tenha dado tempo. Não sabemos porquê. E nesta passagem vamos encontrar uma mulher, um dragão e uma criança. Então vamos, capítulo 12, versículo 1. E o capítulo 12 inaugura uma segunda parte do livro do Apocalipse. Então vamos lá, versículo 1 do capítulo 12. Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Até aqui, até ao versículo 2. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui uma mulher. No entanto, esta mulher não é uma mulher literal, ok? Porque João refere-se a ela como um símbolo. Na verdade, ele diz um grande sinal. E depois, então, fala da mulher. Ele está a apresentar um sinal, está a apresentar um símbolo, um conceito, uma ideia que aponta para uma realidade, ok? E a palavra sinal vai aparecer 7 vezes no Apocalipse para retratar ou as obras de Deus ou as obras do diabo. E João aqui vai dar um adjetivo, vai adjetivar este sinal aqui. O que é que ele diz? Este é um grande sinal, ou seja, esta é uma grande obra de Deus. Esta mulher está vestida com o sol, tem a lua debaixo dos pés e tem uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. Mais uma vez, temos uma linguagem carregada de simbologia. Quem é esta mulher? O que são estes elementos que estão aqui relatados por João, que João vê na sua visão? Talvez o nosso primeiro pensamento, a nossa inclinação logo quanto à identidade desta mulher, lá está, a literalidade leva-nos a associar logo esta mulher a Maria. No entanto, a literatura cristã primitiva, os pais da Igreja, não listam qualquer referência nesse sentido. Na Idade Média, a maioria dos escritores ligava a identidade desta mulher à Igreja. Agora, os detalhes nesta história, os detalhes não encaixam com Maria. Além disso, os filhos desta mulher, que aparecem mais à frente no capítulo 17, neste capítulo 12, no capítulo 17, nós não vamos ver o capítulo inteiro, é só até ao 6. Eu ainda estou a pensar se no primeiro culto do ano, que é a próxima vez que eu prego, vamos concluir este capítulo ou não sei, vamos ver o que é que Deus vai orientar, ok? Mas mais à frente, João vai dizer que a descendência, os filhos desta mulher, inclui todos os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Ok? São todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus. Então esta mulher refere-se ao quê? Refere-se à comunidade da aliança, ao povo de Deus da antiga e da nova aliança. A igreja composta pelos crentes de todos os tempos, pelos crentes, a igreja antes de Cristo e a igreja de depois de Cristo. Então esta mulher não só deu à luz Cristo, mas deu à luz também todos os irmãos de Cristo. E Paulo refere-se a Jesus, em Romanos capítulo 8, versículo 29, como Jesus sendo o quê? Jesus sendo o primogênito entre muitos irmãos. Paulo falou em Gálatas 4:26 da Jerusalém Celestial como a nossa mãe. E a Jerusalém Celestial é todo o povo de Deus, de todos os tempos, de todas as épocas, é a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja é a nossa mãe. Logo no tempo da Igreja primitiva, um dos pais da Igreja, Cipriano de Cartago, afirmou que ninguém pode ter a Deus por pai se não tem a Igreja como mãe. A Igreja é a noiva de Cristo e é a mãe
que nutre, que administra o alimento. É a igreja que tem autoridade para a pregação da palavra, é a igreja que tem autoridade para a administração do batismo, da ceia. É na igreja, é a igreja que faz as orações. Então é na igreja que a alma do cristão é nutrida, como no seio de uma mãe. É na igreja, na comunidade reunida, que o novo convertido dá os primeiros passos e vai crescendo em maturidade. Então é neste sentido que a igreja é a mãe. O povo de Deus cuida uns dos outros. Por isso, nós somos as mães uns dos outros. Mas a igreja neste sentido institucional. Então a igreja verdadeira e fiel, a noiva de Cristo, está vestida nesta descrição aqui em glória. E ela é vista pelo próprio Deus em glória. Ela está vestida com o sol. Ela tem a lua debaixo dos pés e tem 12 estrelas sobre a cabeça. E o que é que esta visão de João destaca? Esta visão de João destaca a glória da igreja. A igreja carrega a luz de Deus. O brilho da igreja não é dela, o brilho da igreja não é próprio. O brilho da igreja é do sol da justiça, é de Jesus Cristo, que brilha sobre ela, que brilha nela e que brilha através dela. E a comunidade da aliança tem também a lua debaixo dos pés, que é o que tem autoridade espiritual. A igreja tem poder, tem autoridade espiritual, já vamos falar melhor sobre isso. As 12 estrelas são a coroa, são a glória da igreja, a totalidade do povo de Deus, que é alcançado pela vitória completa de Jesus. E o 12 aponta tanto para as 12 tribos de Israel, que simboliza a totalidade do povo da antiga aliança, e todos aqueles que creem sobre a base do fundamento dos 12 apóstolos, sobre os quais são construídos os muros da cidade santa, da Nova Jerusalém, que é a igreja. Então, o 12 aponta para a totalidade dos crentes, seja da antiga e da nova aliança. Então, a igreja, a sua glória, é a totalidade de todos os remidos que foram alcançados pela vitória de Jesus. Já em Gênesis, nós encontramos o sol, a lua e as estrelas, numa passagem de uma personagem muito conhecida e muito amada por todos. Já ouvi? José, exatamente. Em Gênesis 37, 9 a 11, diz assim, podem só ouvir. José teve outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a inclinar com o rosto em terra diante de ti? E os seus irmãos ficaram com ciúmes, mas o seu pai guardava isso no coração. Até aqui. Então, o sol é o seu pai Jacó que se inclina, a mãe, a lua, e as 11 estrelas são os irmãos de José, em que José é a 12ª estrela. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos aqui a família dos patriarcas. A totalidade, a família dos patriarcas do povo da antiga aliança. O que é que nós temos mais nesta visão de João em relação à mulher? A mulher está grávida. E a mulher está a gritar em dores de parto. E nós temos aqui o Natal. Esta gravidez, estas dores de parto simbolizam a dor de trazer o Messias ao mundo. A comunidade da aliança carregava uma promessa, a promessa do Messias, desde o momento em que Deus amaldiçoou a serpente, lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, o descendente da mulher, o descendente de Eva, o descendente de todas as mulheres, o descendente de toda a comunidade da aliança, é formado no ventre do povo por meio da promessa para então nasceres na plenitude dos tempos. É Jesus. Então, ao fim de milhares de anos, ao fim de várias peripécias, de sofrimentos, de dores em que Israel geme, nasce então o prometido Messias. Israel carregava no ventre a promessa do Messias. Nesse sentido, a profeta Isaías escreveu em relação ao sofrimento de Israel, que esperava a sua redenção. Ó Senhor, diante de ti fomos como a mulher grávida, que tem dores de parto e que dá gritos de dor quando está para dar à luz. Isaías 26, 17. Nós temos aqui nesta passagem uma das mais belas, mais bonitas descrições da igreja que existe na Bíblia. Nós temos, em primeiro lugar, uma igreja gloriosa e vitoriosa. Jesus veio ao mundo com uma missão muito específica, muito concreta, conforme Paulo nos diz em Efésios, capítulo 5. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou
ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Diz aqui que Jesus já purificou o povo de Deus. Está no pretérito perfeito, tendo-a purificado. É uma ação acontecida. Aconteceu, está feito, foi marcado na história. Jesus purificou a fim da igreja ser uma noiva que é gloriosa, uma noiva que é sem mancha, uma noiva que é sem ruga, que é santa, que é irrepreensível. Porque de outra forma não podia ser, porque Deus não se pode relacionar favoravelmente com pecadores. Por isso, antes os pecadores têm que ser plenamente purificados. E isso é a doutrina da justificação, em que a justiça de Cristo é atribuído a cada pecador que se achega diante da cruz arrependido e coloca a sua fé em Jesus. A justiça de Cristo é-lhe atribuída. E não é que ele deixe de pecar, não é que ele não vá cair mais, mas Deus passa a tratá-lo como se ele fosse perfeito, porque a justiça de Jesus foi-lhe atribuída, foi-lhe imputada. Por isso, Deus olha para cada um dos seus filhos como eles sendo sem mancha, irrepreensíveis, santos, perfeitos, tal como o seu filho Jesus. E por isso a igreja é gloriosa. Nós às vezes podemos ter uma visão diferente da igreja. Podemos chegar a um bando de hipócritas. Olha só aquilo que ele faz. Aquilo que ele diz não é aquilo que ele faz. Decepcionamos com este, com aquele. Mas aos olhos de Deus, porque esta é a visão. Esta é a visão de Deus, esta é a visão de Jesus. A igreja é gloriosa, a igreja é bela, é radiante, é santa. Não pelos seus méritos, não pelas suas ações, mas pelas ações e pelos méritos de Jesus. Agora, por vezes a igreja pode se sentir pequena neste mundo. Insignificante, desprezada. Face ao mal que a rodeia, que é grande, que é crescente, que é atemorizante. Face ao crescimento dos desvios dos falsos mestres. A igreja, o remanescente fiel, pode sentir-se minimizado, insignificante, ao olhar ao seu redor e ver supostas igrejas, supostos pregadores se desviarem completamente daquilo que é o fundamento dos apóstolos. E ela se sentir pequena e insignificante. Ela pode se sentir pequena e insignificante ao ver a sua falta de coragem, a sua falta de força, a sua falta de poder, a sua falta de compromisso, a sua falta de envolvimento na missão, os seus próprios pecados. Ela pode se sentir pequena e insignificante. Mas não é assim que Jesus a vê. Ela é gloriosa aos olhos do Pai. Gloriosa. Gloriosa. Ao Pai que a adotou. Aos olhos do Filho que por ela se entregou. E aos olhos do Espírito que a vivificou. Então não há instituição na face da terra mais gloriosa do que a igreja. Aos olhos de Jesus não há. Pode parecer insignificante, como eu disse, desprezada por todas as demais instituições da face da terra. Pelos governos ela é desprezada. Por muitas famílias, que são outras instituições, ela é desprezada. Por ONGs, por movimentos culturais, LGBTs, por movimentos políticos, ideologias. Ela é desprezada, a igreja é desprezada, a igreja é ridicularizada, mas a igreja é a instituição mais gloriosa na face da terra. A mais bela do que a maior organização de trabalho social que existe. Ela é mais santa do que qualquer religião que procure se mortificar. E mais do que tudo, é a instituição mais amada de todas. Não há instituição mais amada do que a Igreja de Jesus. A glória dela é Cristo. O brilho dela é o brilho de Cristo. Porque as suas melhores obras são como trapos de imundícia. Mas Deus não olha mais para a igreja a partir desses parâmetros. Deus olha para a igreja a partir das obras de Cristo, que são perfeitas. A igreja é do seu amado e o seu amado é dela. E o que a torna bela é o amor do seu amado. É o Espírito de Cristo que brilha nela por meio dela. A igreja é dele e ele é dela. Cantares, outro livro que um dia quero pregar. Se tu já és filho de Deus,
Não tenhas a menor sombra de dúvida no teu coração, na tua consciência, que é assim que Jesus te vê. Que é assim que Deus te vê. Aos olhos de Deus, tu és precioso, tu és preciosa. Tu és o amado do Cristo. Ele entregou-se por ti. Foi por ti que Ele disse, está consumado. Foi por ti que Ele gemeu na cruz. Foi por ti que Ele disse, meu Deus, porque me desamparaste. Foi por ti que Ele ressuscitou dos mortos. Foi por ti que Ele ascendeu aos céus. É por ti que Ele está à direita do Pai e ora continuamente por ti. E é por ti que Ele voltará para te levar para a eternidade, para todo o sempre. É por ti. Não duvides do seu amor por ti. E isso é verdade para aqueles dias em que nós nos sentimos mais próximos de Jesus. Porque há estes dias em que nos sentimos mais amados por Jesus, em que sentimos que Jesus nos visita por meio do seu Espírito, que sentimos que Ele está perto. Mas também há para aqueles dias em que nos sentimos os piores, os pecadores, sujos, indignos do amor de Jesus, em que achamos que Ele já não nos ama tanto ou não nos ama da mesma maneira e lemos a nossa realidade e as circunstâncias difíceis que nos acontecem a partir dessa culpa, achando que o que nos está a acontecer é porque Jesus já não nos ama da mesma forma, porque nós falhamos nisto ou naquilo. Não, o amor de Jesus não muda um centímetro. Nunca, quer nos sintamos, quer não nos sintamos amados, porque o amor de Jesus não depende daquilo que sentimos, depende daquilo que Ele diz. E Ele diz que Ele nos ama. Ele desceu do seu trono de glória e veio para te transportar da vergonha para a sua glória, da culpa para a liberdade, da tristeza para a alegria. Então, de uma linhagem humana Ele foi concebido. Ele foi concebido de uma linhagem humana para que seres humanos pudessem ser feitos filhos de Deus. A tua condição em Cristo é gloriosa. Absolutamente gloriosa. Gloriosa. Não deixes que a culpa, não deixes que as mentiras de Satanás, não deixes que aquilo que tu fazes até de errado, não deixes que nada te esmague na percepção da forma como tu sabes que Deus te vê. Não deixes que os teus fracassos no teu trabalho, que os teus fracassos no teu casamento, que os teus fracassos no que for nesta vida, altere a forma como tu vês o amor de Deus por ti. Crê naquilo que Ele diz, não naquilo que tu pensas que és ou fazes. Agora, se tu não estás em Cristo, a tua condição não é gloriosa. A tua condição é miserável. Em ti não há luz, em ti só há trevas. E toda a ira de Deus é o que te espera. E da mesma forma que pregamos o que eu disse anteriormente, devemos também pregar isto aqui. Se tu não és filho de Deus, a culpa está em ti. E tu não consegues arrancá-la. Não consegues arrancá-la. E por isso é que às vezes quando eu trato pessoas que não são cristãs e que chegam a pedir aconselhamento, muitas delas vêm com culpa. E não conseguimos arrancar essa culpa de outra forma. Se a pessoa não se chegar a Cristo, há uma culpa que está em todo o ser humano que não é filho de Deus, que é impossível de ser arrancada. Não dá. Não dá. E por isso as pessoas vivem em ansiedade, com transtornos de ansiedade, vivem em depressão, vivem atrás de vícios, porque tentam abafar uma culpa que não conseguem arrancar. Não vais conseguir arrancar a culpa que está em ti nunca na tua vida. Nem a vergonha das tuas ofensas para com Deus. As glórias que tu pensas que tens ou que buscas alcançar nesta vida, como dinheiro, bens materiais, carreira profissional, popularidade, sucesso familiar, sucesso conjugal, todas essas coisas que são bênçãos de Deus para esta vida, não estou a dizer o contrário, mas tudo isso são sombras ao lado da glória de Cristo, que tu estás a rejeitar. Portanto, aquilo que tu vives, a glória destas coisas, desta vida que tu vives, é o único céu que tu vais ter. Olha para o bebê que foi concebido. Olha nesta manhã. Para o bebê que foi concebido por um povo que gemeu por milhares de anos para que tu não tenhas que gemer por toda a eternidade. Deseja-o tu também. Deseja este bebê. Deseja este Cristo. Da mesma forma que este povo, esta comunidade desejou Cristo, deseja-o tu também. Como Salvador para a tua culpa. Como Senhor para conduzir a tua vida. Deseja Cristo nesta manhã. Rende-te a Ele. Rende-te.
Rente a Ele. Então, uma igreja gloriosa, mas é também uma igreja poderosa. Ser parte do povo de Deus é também ser parte do povo mais poderoso do mundo. É o povo mais poderoso. É aquele grão de mostarda. Sabem daquela parábola de Jesus? Essa parábola é sobre a igreja, é sobre a comunidade, é sobre o reino. Ela parece insignificante. Mas o tamanho que vem dela é absolutamente estrondoso. Não há autoridade espiritual maior na terra do que a da igreja. Paulo disse assim, porque embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se era contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. A maior arma da igreja é o quê? É a palavra de Deus. É a pregação do Evangelho sob a ação poderosa do Espírito Santo, que tanto edifica a igreja para uma liberdade cada vez maior, como resgata almas do inferno. Porquê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O maior inimigo do homem, a morte. Mas a morte não afeta a igreja. A igreja tem poder sobre a morte. Em Cristo, ela tem o poder de vencer a morte espiritual, que é a garantia da vitória sobre a morte física a quando da ressurreição final. Então a igreja tem poder sobre aquilo que mais ninguém nesta terra tem poder. A igreja tem poder sobre a morte. A igreja tem poder sobre o diabo. A igreja é a única instituição na face da terra que consegue resistir ao diabo. A igreja é a única instituição da face da terra em que o diabo não pode entrar e não pode possuir. A igreja não se sujeita ao diabo. Tudo o resto, todos os governos, as instituições, tudo o resto são marionetas na mão do diabo. A igreja é a única que não é. A igreja verdadeira, os verdadeiros filhos de Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não foge de mais ninguém. O diabo só foge da igreja. A igreja tem as chaves do reino, Mateus 18, para ligar e desligar. Ou seja, para por meio da pregação reconhecer e proclamar aqueles que são do céu ao se arrependerem. E por meio da disciplina da igreja, face à ausência do arrependimento e de frutos desse arrependimento, perceber e proclamar aqueles que estão a demonstrar pelas suas atitudes que não são do céu. A igreja tem poder sobre o pecado. Porquê? Porque a igreja não é mais escrava do pecado. Não há mais ninguém na face da terra que seja livre do pecado. A igreja é livre do pecado. O pecado não domina a igreja. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isto não significa que a igreja não peca, mas a igreja tem poder para não pecar. A igreja tem poder sobre este mundo. Tudo o que o mundo pode fazer, como Jesus disse num dos Evangelhos, pode matar o homem, mas a alma é de Deus. Então tudo o que o mundo possa fazer é sempre provisório e sempre está debaixo dos propósitos soberanos e bondosos de Deus. Romanos 8, 28. Ainda que o mundo persiga a igreja, maltrate a igreja nunca vai parar de existir na face da terra. Nunca. Ainda que o mundo ofereça todas as riquezas, todas as seduções, a verdadeira igreja, não nega o seu Salvador, porque o brilho deste mundo, como diz aquele hino, se apaga face ao fulguroso brilho de Jesus. Então a igreja tem poder sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o mundo. A igreja é a instituição mais poderosa na face da terra. Sente parte deste povo glorioso por meio de Jesus. Isto tudo é por meio da vitória de Jesus, mais uma vez. Nós temos poder espiritual, tu e eu, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. Nenhum deles tem o poder para te dominar. Satanás vem a nós, o mundo vem a nós, a nossa carne vem a nós e nos propõe uma tentação. Mas nós podemos resistir, nós podemos fugir, nós temos o Espírito de Deus em nós.
Uma igreja em missão. Vemos aqui também. Todos os eleitos chegarão ao conhecimento da salvação. O número 12, aqui, lembram-se? A completude, a totalidade dos salvos será atingido. O número dos eleitos será completo, tanto dos judeus quanto dos gentios. Agora, nós não sabemos quem são. E se Jesus ainda não voltou, é porque ainda há pessoas a serem salvas. A missão ainda está em andamento. O povo de Deus carregou a promessa do Messias, ok? Falámos disso. O povo de Deus trouxe o Messias à luz. O filho de David, o filho de Abraão, o filho de Adão. A missão do povo de Deus, a nossa missão da igreja, depois da vinda de Jesus, é nós proclamarmos Jesus, de modo a que corações que ainda não o têm possam ver Jesus também ser gerado neles. Possam ver Jesus nascer em corações. Então devemos carregar Jesus no nosso meio. Devemos pregá-lo, tanto para a edificação daqueles que já são seus filhos, como para a salvação daqueles que ainda não o conhecem. Nós queremos ver Jesus nascer nesta cidade. Então vamos procurar ser fiéis em tudo quanto Ele nos tem chamado para fazer e ser como igreja. A tua missão de levar a Cristo, seja para a edificação dos teus irmãos, e isto é possível na membresia, na vida em igreja, a tua missão de levar Cristo para a edificação dos irmãos e para a conversão dos teus amigos, dos teus colegas, dos teus familiares, pode e vai acontecer no meio de dificuldades e resistência, as dores de parto. A nossa tendência é desistir. A nossa tendência é ficar com medo. A nossa tendência é baixar os braços. Porque afinal, o meu marido, há 20 anos que eu lhe falo de Jesus e nada. O meu filho parece que está cada vez mais longe. O meu colega só goza de mim. O meu patrão, e por aí vai. Mas é no meio das dores de parto que Jesus é concebido no coração das pessoas. Então continua. Eu quero te incentivar. Deus quer te incentivar nesta manhã. Proclama Jesus. Carrega-o em ti para que ele nasça no coração de outras pessoas. Façamos isto na nossa igreja. Carreguemos Jesus por meio da pregação para edificação e para levá-lo para fora. Para levá-lo, por exemplo, a crianças e famílias de crianças numa escola na qual nós estamos a trabalhar agora, como a crescer com amigos. É no meio de dores, é no meio de tribulações, como tem havido. A André depois vai falar melhor sobre isso. Tem sido uma luta. Mas Cristo nasce no meio da luta, a luz brota do meio das trevas. E é para as trevas que somos chamados. Por isso vamos encontrar trevas, vamos encontrar resistência. E esse é o ponto seguinte. Nos próximos versículos. As dores de parto vão estar presentes. Tá? Vamos para o versículo 3. João vai-nos mostrar, vai-nos falar de um dragão. Viu-se também outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças havia 7 coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho assim que nascesse. Então o versículo 3 revela aqui um outro sinal. Lembram-se que eu disse, quando aparece a palavra sinal no Apocalipse, uma obra, ou de Deus, ou de Satanás. Então aqui temos as obras de Satanás. Ok? Antes uma obra de Deus, a obra-prima de Deus é a igreja. Ok? É o povo de Deus. E agora temos aqui a obra de Satanás. Temos um dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Este é o grande inimigo do povo de Deus. Este é o diabo. Esta, como o próprio João diz mais à frente, no capítulo 12, ele próprio vai interpretar e vai dizer: o dragão é a antiga serpente. A antiga serpente é Satanás, que se levanta contra a igreja. O dragão é de que cor? É vermelho. Ou seja, tem a cor do derramamento de sangue, tem a cor dos homicídios, tem a cor da guerra. As 7 coroas, as 7 cabeças com coroas, indicam o domínio de Satanás por todo o mundo, sobre as nações, sobre os governantes. Isto aparece lá em Apocalipse, capítulo 17, dos 7 governantes. E o 7 é o quê? O 7 é um número de totalidade. Ou seja, Satanás atua sobre todas as nações, sobre todos os governos. Ele atua sobre os filhos da desobediência, sobre os não crentes. Efésios 2:2. Ele e as suas hostes são os dominadores do mundo tenebroso. Efésios 6:12. Ele é o príncipe deste mundo, afirmou Jesus em João 12:31, João 14:30, João 16:11. E ele é o Deus deste século, 1 Coríntios 14:14.
O chifre aparece nos Salmos, o chifre aparece na Bíblia como um sinal de força. Ok? Tu unges os meus chifres, diz o salmista, ou seja, tu dás-me força. O chifre é sinal de força. O que é que João está aqui a dizer? Que este dragão tem uma força destruidora. Número 10, um número grande, um número de poder, um número de força. Ele tem uma força destruidora, Satanás. E o que é que João vê mais? João vê a cauda deste dragão a arrastar uma terça parte das estrelas do céu, lançando-as aonde? Sobre a terra. O que é que está na terra? O povo de Deus está na terra. Ou seja, Satanás movimenta todo o seu exército, os seus demónios, as suas hostes poderosas, os anjos caídos contra o povo de Deus na terra. Tudo isso para quê? Qual é o objetivo que está aí? Devorar o descendente da mulher. Há pouco nós vimos que Deus, lá no Jardim do Éden, após a queda de Adão e Eva, Ele disse à serpente uma coisa: porém, inimizade entre quê? Entre ti e a mulher. Vejam aqui a questão da mulher, aqui é Eva. Entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a mesma coisa mesmo. Aquilo que João está a falar aqui do dragão e da mulher perseguida. É a mesma coisa que Deus está a dizer que vai acontecer pelo resto da história deste lado da existência. Satanás está em inimizade com a mulher. Satanás está em inimizade com a descendência dela desde o Éden. É desde aí que começou esta inimizade. E ele tem feito e continuará a fazer de tudo para acabar, para exterminar, para calar, para destruir o povo de Deus. Satanás quis acabar com a descendência. Satanás quis cortar a linhagem de Eva para que não chegasse aquele que esmagaria a cabeça dele. Por isso é que nós vamos encontrar logo desde o início. E nós não podemos ver os eventos que acontecem na Terra sem perceber que existe uma movimentação por trás cósmica de uma batalha, de uma guerra espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra os poderes espirituais da maldade, disse Paulo em Efésios. Então, quando nós olhamos para um irmão que mata o outro, para um Caim que mata Abel, nós estamos a ver um injusto a matar o justo, porque as ofertas de Caim não foram aceitas. E não tem a ver com a oferta, tem a ver com o coração, porque João, numa das suas cartas, vai nos dizer que Caim e todas as suas obras eram más. Então a oferta de Caim foi rejeitada não por aquilo que ele ofereceu, mas porque ele não era salvo. Ele não era filho de Deus. Ele não era justo. Abel era. Abel ofereceu o cordeiro. Abel era justo. Então, desde logo, nós vemos Satanás incitar o injusto para terminar com a linhagem do justo. Nós vemos Satanás a incitar um governante poderosíssimo, mais poderoso da face da terra da altura, o faraó. Para quê? Para mandar matar todos os filhos homens hebreus do povo da promessa. Não conseguindo, anos mais tarde, Satanás incita outro faraó a matar todo o povo de Israel quando este saiu do Egito em direção a Canaã, sendo afogados depois no Mar Vermelho. Satanás possuiu Saul para matar David, o trono do qual viria o Messias. E há uma certa altura na história dos reis de Israel em que a coisa se torna bem delicada, em que esta linhagem é quase cortada. A certa altura, uma rainha, Atalia, mata todos os descendentes do trono, com exceção de uma criança de 11 anos chamada Joás, que é escondido pela sua tia numa câmara do templo. Satanás sabia o que estava a fazer. Satanás usou Amã, na Babilónia, para tentar exterminar todo o povo judeu. Mas Deus usou Esther para preservar o seu povo. Satanás procurou usar Herodes para matar o Messias, mandando matar todas as crianças que tivessem menos de 2 anos. Satanás continua a procurar eliminar e destruir a mulher e a sua descendência, a igreja. Cristãos são presos, cristãos são torturados, cristãos são mortos em muitos países. A liberdade religiosa acontece na minoria dos países deste mundo. O grande dragão está diante da igreja para devorar os discípulos de Jesus. E ele vai usar tudo aquilo que estiver ao seu alcance para os amedrontar. Ele vai arrastar
tudo, todos os poderes que ele puder para devorar os discípulos de Jesus, para desestabilizar a igreja, para descredibilizar a igreja, para tornar a igreja inoperante, para destruí-la. Em alguns países ele faz isto de forma aberta, por meio da perseguição física declarada. Em outros países, nomeadamente nos países ocidentais, ele fala por meio de tentativas para tornar a igreja inoperante, adormecida, fria, tímida, apagada, irrelevante, atraída pelos desejos deste mundo e desta terra. Ele usa tudo ao seu dispor. Tudo, 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 tudo. Ele usa impérios globais. Impérios globais. Ele usa ditadores, ele usa movimentos políticos, ele usa ideologias, ele usa filosofias, ele usa acontecimentos globais. Não pensam que tudo o que acontece, Satanás não tem mão por trás. Ele usa o dinheiro, usa a falta do dinheiro, ele usa doenças, ele usa pandemias, ele usa a prosperidade, ele usa a tecnologia, ele usa a própria saúde e a busca dela, ele usa o entretenimento. E de que maneira? Ele usa a própria Bíblia, vejam só, distorcendo-a, enganando milhares, prometendo aquilo que a Bíblia não promete. Os reinos deste mundo, os sistemas dos homens que regem as cidades, que regem os países, que regem os continentes, as falsas religiões, os falsos mestres, são marionetas nas mãos de Satanás. Isto não é teoria da conspiração. Isto é palavras do apóstolo João. Ele é astuto, ele é poderoso. E ele está aí com um propósito só. Se a igreja é de tal forma gloriosa, se a igreja é de tal forma bela, se a igreja é de tal forma poderosa e de tal forma amada por Deus, então aquilo que Ele mais quer fazer e para onde Ele vai movimentar todo o seu poder destrutivo é exatamente contra aquilo que mais Deus ama. A igreja de Jesus. Satanás é real, Satanás não é mitologia, Satanás não é de histórias de ficção. Satanás destrói famílias. Satanás destrói famílias. Quem trabalha em ambientes que lida com famílias, em contextos hospitalares, em contextos sociais, tipo CPCJ, vê a olhos vistos como Satanás destrói famílias. Satanás mata pessoas através de vícios. Semeia desespero. Possui pessoas. Satanás possui pessoas. Possui a vontade das pessoas, as capacidades deliberativas das pessoas. Conhecemos pessoas assim, já temos tido pessoas assim no culto. Satanás espalha o caos e ilude com pseudo-felicidades que é apenas atirar areia para os olhos. E as pessoas acham que estão bem na sua vida, por meio das atrações deste mundo, mas será sempre suficiente. Terão que recorrer atrás de outras e de outras e de outras para tapar um buraco que é negro e que suga tudo. Mas Satanás vai atirando as purpurinas e as pessoas vão caindo nelas. Satanás cega o entendimento das pessoas para o Evangelho. Quantas vezes, e eu podia citar aqui um nome, algumas pessoas que vão à reunião de oração sabem, uma pessoa que normalmente costuma ser possuída por ele. Quantas vezes já não explicámos o Evangelho da forma mais básica, como se uma criança fosse. E não dá. Está cega, completamente. O entendimento cego, não entende. Por isso é que a salvação é um milagre, é uma ação sobrenatural, monergista da parte de Deus. Porque só pode ser Deus a abrir estes olhos cegados. Quantas vezes a gente não fala para pessoas do Evangelho e parece que estamos a falar para uma parede? Quantas vezes eu prego aqui, semana após semana, meses após meses, anos após anos, algumas pessoas, e a coisa não acontece. Ele usa cavalos de Troia na igreja. Sabem o que é o cavalo de Troia? Artifícios em que ele, por meio de ilusões, envia falsos mestres para dentro da igreja, para destruir a igreja por dentro. Ele ataca a igreja por fora, levando as sociedades a viverem cada vez mais longe dos princípios, dos valores bíblicos, que é o que está a acontecer na nossa Europa Ocidental. Ele ataca a igreja por meio de sociedades que proíbem a proclamação do Evangelho. Ele tenta os crentes nos seus pontos fracos. E olhem que Satanás sabe. Okay? Satanás anda aqui há tempo suficiente a lidar com os seres humanos para saber exatamente aquele pontozinho em que vai mexer connosco. E no momento certo, porque se fosse na semana passada não acontecia. Agora é exatamente aquele momento. E ele sabe. Ele quer prender os cristãos na culpa, no medo, na frieza espiritual.
Ele vai querer minar a unidade da igreja por meio da discórdia, por meio da murmuração, falando mal uns dos outros, por meio de desconfianças. Satanás é real. E se tu és filho de Deus, ele vai fazer de tudo para te tornar inoperante, infrutífero na tua caminhada com Deus. Ele vai querer te afastar da vida regular e comprometida da igreja, vai trazer todos os defeitos da igreja e mais alguns. Vai trazer os defeitos do pastor, os defeitos dos líderes, vai-te evidenciar uma decepção de alguém e vai-te fazer esquecer de todos os benefícios que já tiveste. Satanás vai querer te fazer abrir pouco a Bíblia e praticamente não orares. Satanás vai usar o teu colega de trabalho, o teu patrão. Satanás vai querer semear discórdia na tua família, no teu casamento. Vai querer denegrir aos teus olhos os teus pastores, a liderança, por meio de comentários que vão se aliar a decepções que tu já tiveste. Vai querer manter-te no orgulho. Vai querer que continues a investir financeiramente no reino. Vai querer que te abstenhas da educação espiritual dos teus filhos. Existe a JAB. Existe o Sempre Feliz. Vai querer separar-te do teu cônjuge. Vai querer te amedrontar no evangelismo. Vai querer que tu manches o teu testemunho diante dos teus colegas, vizinhos, familiares. E eu podia continuar. Satanás quer te travar. Satanás quer te manter preso numa tristeza face ao acontecimento que aconteceu na tua vida e que te magoou imenso. E que tu achas que não dá para viver mais da mesma forma. Satanás quer te prender nessa tristeza, nessa depressão, nesse luto, nessa dor, nessa traição, nessa decepção. Satanás quer tirar a esperança, quer te tirar a fé e quer tirar o amor. Ou seja, Satanás quer tirar a alma. Porque a nossa alma é a fé, a esperança e o amor. E olhem que ele não se apresenta como um dragão de 7 cabeças na nossa frente. Porque se ele se apresentasse, a coisa até ficaria minimamente simples. Claro que ficaríamos todos cheios de medo, mas fugiríamos, exatamente, pelo instinto do medo. Satanás apresenta-se como um anjo de luz, subtil. Ele quer nos cozinhar como se cozinham os sapos. Como é que se cozinham os sapos? Metes o sapo em água fria, lume brando, a água vai cozendo, o sapo vai morrendo. É assim que Satanás destrói a igreja. A ação de Satanás é real. E neste momento, na tua vida, tu podes muito bem estar a ser cozinhado por Satanás. Ele pode estar a ter sucesso na tua vida. Talvez estejas inoperante, infrutífero, caído, estagnado, parado, apagado e indiferente. O teu amor por Jesus, neste momento, pode estar frio como nunca esteve na vida. Isso é Satanás na tua vida. A tua vida em igreja pode estar praticamente nula. O teu compromisso com a igreja quebrado. O teu compromisso com a missão em levar o Evangelho aos outros, inexistente. Uma coisa, Satanás não pode roubar a nossa vida eterna nunca, porque ela é por meio de Jesus, é pelos méritos de Jesus, e isso Ele não nos tira. Mas Satanás quer nos roubar o nós desfrutarmos de uma vida abundante no Espírito Santo. Ele vai tentar roubar a paz e uma consciência limpa. E quando Ele nos rouba o poder do Espírito, uma consciência limpa e a paz, Ele vai nos fazer afundar no medo e na culpa. E isso torna-nos completamente inoperantes, inativos. Agora, se tu não és filho de Deus ainda, sabe que Satanás quer-te exatamente aí nesse lugar. Ele vai continuar a te encher de argumentos. Argumentos contra a igreja, argumentos contra a Bíblia, argumentos contra Deus, argumentos contra o cristianismo. Ele vai continuar a te encher de desejos, de paixões que te mantêm longe do caminho do arrependimento, com distrações. Mas fica a saber, ele pode ir mais longe. Ele pode possuir. Ele pode possuir. Ele pode possuir. Ele pode te usar para destruir as vidas de outros. E se continuares no domínio dele, podes até ter muitas coisas boas desta vida. Muitas coisas desta vida tu podes ter. Mas da vida próxima, coisa boa não vais ter nenhuma. Da eternidade. Então venha à cruz. Venha à cruz hoje. Porque na cruz a cabeça da serpente foi esmagada. Foi esmagada. E tu na cruz tens a liberdade que fora dela não podes ter. Então venha Jesus. Que haja Natal a ti nesta manhã. Que Jesus nasça no teu coração esta manhã. Versículo 5. A vitória sobre Satanás é possível por causa disto que vem agora aqui. E diz assim. Então ela deu à luz um filho. Um homem. Que dominará todas as nações com cetro de ferro.
O seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então a mulher deu à luz um filho, já vimos, é Cristo, é o Salvador prometido que nasce em Belém. E João aqui está a usar a linguagem do Salmo capítulo 2, em que o salmista descreve as nações que se levantam contra o ungido do Senhor, mas que Deus coloca o ungido no trono e lhe dá um cetro de ferro para reger todas as nações. E todos devem se achegar e beijar o Filho. Então Deus introniza o seu Filho e Ele governa as nações. Então, depois de morrer, depois de ressuscitar pelos pecados do seu povo, Jesus faz o quê? Jesus ascende aos céus e senta-se à direita de Deus. E Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus reina com o seu povo. Então o dragão tentou devorar o filho da mulher por meio da cruz. Ele assassinou o filho da mulher. Mas essa foi a sua própria morte. A morte da morte de Cristo foi a morte da morte e a morte do diabo. Jesus disse, está consumado. O sacrifício pelo seu povo estava feito. O diabo ferido de morte foi na cruz. Deus ergueu Cristo, o Christus Victor, o Cristo vitorioso, o Cristo vencedor sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, e Ele levou ao trono. O diabo perdeu, o diabo foi derrotado, o diabo foi vencido, a cabeça da serpente foi esmagada. Está feito, consumado. É por causa do Christus Victor que nós podemos resistir ao diabo. É só por causa dele. O diabo está em guerra, o diabo está desesperado, está ferido de morte e quer causar o maior estrago possível junto do povo de Deus. Mas nós podemos reacender a nossa confiança, nós podemos alimentar o nosso poder por causa da vitória de Cristo. O próprio Jesus, antes de ir para a cruz, ele disse o seguinte. Ele afirmou a derrota de Satanás. Ele disse, chegou a hora do julgamento deste mundo e o príncipe será expulso agora. O príncipe será expulso agora. Veremos depois no Apocalipse, noutra ocasião, como o diabo é expulso diante da presença de Deus, aqui, com a morte e a ressurreição de Jesus, em que ele não tem mais poder para acusar os santos diante do trono de Deus. Ele pode acusar os santos junto dos santos, pode nos acusar a nós, mas diante de Deus acabou, porque agora ascendeu aos céus o Cristo, o intercessor pelos seus irmãos. Foi expulso o diabo dos céus. O valente, como o próprio Jesus disse, foi amarrado. A cabeça da serpente foi esmagada na cruz. E Paulo vai expor de forma bélica, ou seja, de forma militar, a derrota de Satanás. Tendo despojado os principados e poderes, o diabo e os seus demónios, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Isto era aquilo que o exército romano fazia. Chegava a Roma com todos os cativos de guerra a desfilarem atrás. Todos presos, acorrentados, derrotados, com o general na frente, todo o povo a proclamá-lo e a louvar aquele general e aquela vitória. E é isto que Paulo está aqui a dizer. O diabo foi derrotado, o diabo está preso, o valente está amarrado. O diabo foi expulso do céu. Por isso, não devemos ter medo do diabo. Não quer dizer que vamos desrespeitá-lo ou minimizar o seu poder destruidor, os seus 10 chifres. Não é isso que eu estou a dizer. Jesus nos deu as armas para nós lhe resistirmos. O escudo da fé e a espada, que é a palavra, Efésios 6. E o diabo pode vir com tudo. E o diabo pode até nos tirar tudo, como tirou a Jó. Lembram-se de Jó? O diabo lhe tirou tudo o que é desta vida. Mas se nós nos agarrarmos a Cristo, se nós nos agarrarmos aos meios da graça, continuando a nossa caminhada de amor a Deus, de amor ao próximo, a fé, a esperança e o amor, que é aquilo que de facto importa e que fica para a eternidade, nunca nos serão tirados. Nunca nos será tirado. A nossa alma, a fé, a esperança e o amor, nunca nos será tirado. Então Satanás pode vir com tudo. Pode estragar os teus planos para a próxima semana. Pode ter frustrado um ideal que tu tinhas. Pode ter causado lágrimas nos últimos tempos. Pode ter dado um problema de saúde. Pode ter tirado uma pessoa fundamental da tua vida. Pode ter trazido uma crise financeira inesperada. Mas o principal não te tira. Não te tira. Por isso resiste-lhe. Resiste-lhe. Resiste-lhe.
e ele vai ter que fugir de ti. Então Jesus venceu, Jesus subiu aos céus, mas a igreja continua onde? Aqui nesta terra. A militar. Por isso é que os teólogos do passado, um dos nomes que davam à igreja era a igreja militante. Há a igreja triunfante e a militante. A triunfante é que está nos céus, já os remidos do Senhor. A militante é que continua nesta guerra. E nós perdemos muito esta noção de igreja como guerra, de igreja em batalha. É o que João vai mostrar agora a seguir, no último versículo de hoje, para nós fecharmos. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então Satanás tentou cortar a linhagem de Jesus para impedir que ele nascesse. Como Satanás não conseguiu fazer isso, ele atacou o próprio Jesus, mas como vimos, ele também fracassou. Depois disso, Satanás vira-se para quem? Para a igreja. Mas João mostra-nos como Deus tem protegido a igreja. A mulher foge para o deserto. Mas nesse deserto há o quê? Há um lugar preparado por Deus. Porque todo o deserto tem o seu oásis. A igreja está em peregrinação. A igreja está em peregrinação. Num lugar que é desconfortável, num lugar que é difícil, num lugar que é duro, num lugar que causa aquele sentimento de não pertença, de deslocação. E está em direção à pátria celestial. Israel caminhou pelo deserto até chegar à terra prometida. E Deus cuidou de Israel por meio do maná, por meio de toda a provisão. Elias caminhou pelo deserto para fugir de Jezabel, uma mulher certamente dominada pelo diabo. Mas Deus alimentou e cuidou. Jesus foi atacado pelo diabo aonde? Também no deserto, por meio das tentações. E no fim de 40 dias de jejum, Deus enviou anjos para cuidarem e alimentarem Jesus. O deserto é sempre, e mais uma vez, linguagem simbólica aqui, o deserto é lugar temporário. Temporário, é lugar de passagem, é lugar temporário de provação e da tribulação. Mas também é lugar de provisão. Ok? E a igreja está neste deserto por 1260 dias, que é o quê? São 42 meses. E isto, no livro do Apocalipse, simboliza o quê? Simboliza o período da tribulação, da provação. E o tempo da tribulação é o tempo da igreja cristã. A igreja do pós-Cristo. O tempo em que ela é submetida às aflições. Mas o que é que Deus diz? Deus diz que preserva a igreja nessa tribulação. Apocalipse, há outros textos que falam disto. E é exatamente o mesmo tempo, e aqui faz conexão com o capítulo 11, que depois eu espero que venhamos a estudar juntos. No capítulo 11, a certa altura, aparecem as duas testemunhas. Ok? E as duas testemunhas pregam, proclamam o Evangelho durante estes 1260 dias, estes 42 meses. E estes 42 meses, Apocalipse 11 também nos diz que é o tempo em que os gentios pisam no átrio do templo, no átrio exterior do templo. O que é o templo? O templo é todo o povo de Deus. Ok? Nós somos o templo do Espírito Santo. Ok? Paulo diz. Então os gentios pisam o átrio. A partir de quando é que os gentios, de uma forma generalizada, virada para fora, não para atrair a Jerusalém, mas para fora é que eles entram neste templo, diante da presença de Deus? É com a vinda de Jesus, é com a descida do Espírito Santo, é no tempo da igreja cristã. Então as testemunhas, as duas testemunhas, é a mesma personagem que a mulher aqui no capítulo 12. Então as duas testemunhas da igreja são a igreja que vivem no tempo de levar a proclamação do Evangelho a todos, judeus e não judeus. Antes era centrado em Jerusalém, agora é de Jerusalém para a Judeia, para a Samaria e até aos confins da terra. Então este é o tempo da igreja em tribulação, é o tempo da missão. E Deus dará a provisão. A igreja está no deserto, a igreja está em peregrinação à terra prometida. O foco, a missão. Proclamar, as duas testemunhas. Proclamar, que no final serão mortas. Haverá um tempo em que a igreja praticamente ficará invisível. Invisível. Tal como aconteceu com Elias lá atrás. Vai acontecer outra vez. A igreja não vai deixar de existir, mas vai ficar praticamente inexistente. E depois ressuscitará em glória quando Jesus vier buscá-la para reinar para sempre com o seu povo.
O que é prometido à igreja, o que é prometido a cada cristão, o que é prometido a cada igreja local, não é o evangelho da prosperidade. Não é saúde se eu tiver fé, não é sucesso financeiro se eu tiver fé, não é ausência de problemas no meu trabalho se eu tiver fé. A Bíblia não promete isso. Deus até pode dar isso e glórias a Deus por isso. Mas não é uma promessa na qual nós podemos declarar e exigir da parte de Deus e determinar na nossa realidade. Isso é mentira. O que é prometido à igreja é um deserto com tribulação e provisão. A maioria do mundo cristão, e nós temos que entender isto, a teologia da prosperidade, vejam só, a teologia da prosperidade só funciona num lugar, só funciona no Ocidente. Ou nos países democráticos, onde há liberdade religiosa. Só funciona aí. Porque a maioria do mundo cristão vive em grande tribulação. Grande tribulação, perseguição, prisão, tortura, homicídio. Quantas vezes nos relatos do Portas Abertas nós não lemos de famílias de pastores cujas mulheres, cujos filhos são violados à sua frente e depois esquartejados à sua frente. Se isto não é tribulação, o que é a tribulação? Se isto não é uma grande tribulação, o que é? Claro que à medida que o tempo se for aproximando do fim, esta tribulação será ainda mais generalizada, mais espalhada pela face da terra. Mas, irmãos, tenhamos a consciência. Nós que vivemos aqui tranquilos deste lado do mundo, somos uma minoria. O que é que Deus promete? Ele promete provisão. Ele promete provisão. Deus protege a sua igreja. Mesmo nesses países, Ele protege a sua igreja. Porquê? Porque Ele preserva aquilo que de mais importante é para a igreja. A fé, a esperança e o amor. É isso que mantém a igreja viva. Então, proteger a igreja não é tirar a igreja, não é arrebatar a igreja. Não é tirá-la. Proteger a igreja da grande tribulação é fazê-la ficar firme, sem se desviar, continuando a olhar para Cristo, a proclamar o Evangelho para a libertação das almas das garras do dragão. Isso é proteger a igreja. Deus protege a igreja, preservando a sua fé, preservando a sua esperança, preservando o seu amor. E ainda que fique um remanescente minúsculo, invisível da igreja aos olhos humanos, continuará a haver preservação de uma igreja que mantém a sua fidelidade a Deus. Da mesma forma que Deus enviou o maná para o povo de Israel, da mesma forma que Deus enviou os corvos para alimentar Elias e que mandou os anjos para cuidar de Jesus, Deus envia a sua palavra e o seu Espírito poderoso e doce para preservar a vitalidade, a força, o ânimo, a coragem, a alegria, a esperança da sua igreja. E é por isso que temos que orar pela igreja perseguida. Mas a igreja perseguida ora por nós, sabiam? Porque a nossa alma perde-se mais depressa do que a deles. Aqui no Ocidente, tranquilo. O que conta neste deserto, que é esta vida, muitas vezes esta vida é um deserto. E o que conta aqui é o estado da nossa alma. É o estado da nossa alma. Mesmo que as coisas não te corram bem. Todas as coisas que não correm bem desta vida, pensa nisso. Há lugar para a tristeza, sim. Há lugar para o choro, para a frustração, para a dor. Mas isso é passageiro, tá? O que fica é isto. O que fica é isto. A saúde da nossa fé, aquilo que nós queremos. A saúde da nossa esperança, para onde olhamos e o que esperamos. E a saúde do nosso amor, como nós agimos em direção a Deus e em direção ao nosso próximo. É só isso que importa. Deus deu-nos tudo para mantermos a saúde da nossa alma. Vejam, a igreja é o oásis para a própria igreja. Quando nós nos reunimos, é um oásis. Quando a igreja perseguida se reúne secretamente para abrir a palavra, aquele é o oásis da semana para aqueles irmãos. É ali que eles vêm renovados a sua esperança. É ali que Deus vem a eles em ação poderosa. É na igreja, é o oásis, é a provisão de Deus para o deserto, para a tribulação. É a sua palavra, o seu Espírito na igreja reunida. Deus deu-nos um bebê numa manjedoura que a partir da cruz abrisse o caminho até Ele. E Deus continua-nos a dar Cristo, que vem a nós por meio do seu Espírito através da vida em igreja, por meio da pregação, das orações, dos hinos, do batismo e da ceia. Quantas vezes tu não entras aqui cansado, atribulado, desanimado, triste, cético, frustrado, até decepcionado, e a tua alma sai revigorada daqui? É a provisão de Deus para este deserto. Provisão de Deus para ti. Não abandones a vida em igreja.
O Natal aconteceu no meio de muita dor. Não só de Maria que deu à luz, mas de um povo que carregou no ventre a promessa do seu Salvador. E nós hoje alegramo-nos e desfrutamos da vinda daquele que venceu o diabo, que venceu a morte e que venceu o pecado. E a vitória dele é a nossa vitória. Ele é o nosso rei que já reina com o seu povo, que reina entre nós e que reina em nós. Do berço ele foi para a cruz. E a cruz é a estaca que esmagou o diabo. Ele está ferido de morte. Por isso, preguemos o Evangelho neste deserto. Neste deserto não é para acumularmos riquezas. Se Deus nos der riquezas, tudo bem. Neste deserto é para nós proclamarmos o Evangelho. O nosso casamento é para proclamar o Evangelho. O nosso trabalho é o nosso local de missão. Deus nos coloca em contato com pessoas que de outra forma não estaríamos. Estamos a fazer avançar o reino de Deus durante estes 1260 dias. Depois haverá um tempo de 3 dias e meio. Aí não são meses, aí são dias. Será o tempo em que a igreja estará praticamente invisível diante dos olhos humanos. Mas enquanto estamos neste tempo da proclamação, vamos à missão, porque há Natal por causa da missão. Jesus só veio para resgatar almas. Então vamos fazer Jesus nascer no coração daqueles que estão à nossa volta. Vamos orar. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és o Christus Victor, tu és o Cristo vencedor e a tua vitória é a nossa vitória. Jesus, eu peço-te, nesta manhã, eu intercedo por todos aqueles aqui nesta manhã que ainda estão nas garras do inimigo, aqueles que têm estado cegos no seu entendimento, aqueles cujos corações ainda estão de pedra. Jesus, faz brilhar a tua luz, rebenta os ferrolhos dessas portas fechadas, transforma, Senhor Jesus, esses corações de pedra em coração de carne. No nome de Jesus que haja salvação, que haja libertação. No nome de Jesus que todo o poder das trevas seja lançado fora. A vitória está no nome de Jesus. No nome de Jesus nós proclamamos libertação sobre todos aqueles que vivem presos nas garras do diabo, iludidos em tentações. Senhores, também proclamamos vitória sobre aqueles, Deus, que, embora sendo teus filhos, estejam a ser emaranhados, estejam a ser cozinhados, iludidos pelo diabo. Presos na culpa, presos na tristeza, presos no vício, presos na maldicência, presos na amargura, de feridas que carregam na alma e que Satanás usa. Jesus, nós proclamamos liberdade dessas pessoas pelo Espírito de Deus que está em nós, Senhor Jesus, pelo poder, pela autoridade que tu dás a nós como tua igreja e que é exercida por meio da oração e da pregação da tua palavra. Liberta, Senhor, porque o inimigo está derrotado, Senhor, está vencido, está esmagado. Jesus, ajuda-nos a fazer Cristo brilhar nesta cidade. Jesus, oramos pelas autoridades, pelas escolas, pelos hospitais, pelas forças de segurança, pelas empresas, pelas instituições sociais, por tudo, Senhor, pela nossa cidade. Cristo, faz-te ver, faz-te sentir. Tira das garras das trevas, tira das garras do inimigo, famílias, crianças, homens, idosos, mulheres. Liberta. E que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos. Jesus, que sejamos estas testemunhas, que se preciso for, morre para proclamar o Evangelho. Ajuda-nos a proclamar. Ajuda-nos a servir esta cidade. Em nome de Jesus. Amém.